Olá, esse vídeo é um produto educacional que aborda o tema morte e luto, como prestar o auxílio emocional e espiritual à pessoa enlutada. Bom, nós sabemos que a morte é algo inevitável na vida de qualquer ser humano, basta estar vivo para que se possa morrer. Mas é preciso falar desse assunto delicado e buscar compreendê-lo, para que estejamos ao menos um pouco preparados para lidar com ele. E o que é o luto? É um processo emocional saudável e necessário para a manutenção da saúde mental, que se dá em função de uma perda real ou abstrata. Por isso, é importante ressaltar que o luto pode ser vivido não apenas quando se perde uma pessoa querida, mas também no término de um relacionamento, como em um divórcio ou em caso de perda de algum membro do corpo. Para Freud, o luto é um processo multidimensional desencadeado pela perda, que se elabora ao longo de um determinado tempo na vida do indivíduo e, como já dito, trata-se de um processo natural e possui características particulares em cada caso. Porém, Freud relata uma possibilidade de desenvolvimento patológico ou doentio do luto, que vai além de um período de enfrentamento saudável e pode se tornar patológico. Vamos analisar como ocorre o processo de luto. De acordo com Elisabeth Kubler, importante psiquiatra suíça, o indivíduo passa por 5 estágios de luto: o isolamento e a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. No primeiro estágio, a negação e o isolamento servem como um mecanismo de defesa temporário, que alivia o impacto da notícia. Ocorre em quem é informado abruptamente a respeito da morte. O segundo estágio é a raiva. É o momento em que as pessoas expressam a revolta que estão sentindo. Há procura por culpados, surgem questionamentos como por que Deus o levou e também podem haver sintomas agressivos. A barganha é o terceiro estágio. Ela é percebida como uma tentativa de negociar ou adiar os temores diante da situação. As pessoas buscam firmar acordos com figuras que teriam poder de intervenção sobre a situação de perda. Geralmente, esses acordos e promessas são direcionados a Deus e até mesmo profissionais de saúde presentes no momento vivenciado. A depressão, que é o quarto estágio, está dividida em 2 subfases, preparatória e reativa. A depressão reativa ocorre quando surgem outras perdas devido à perda por morte, como por exemplo a perda de um emprego. E a depressão preparatória é o momento em que a aceitação está mais próxima e a pessoa fica mais quieta em um tempo de reflexão sobre a vida. Por último, o estágio de aceitação. Nesse momento, o indivíduo já se deu conta de que não pode fugir da realidade, que precisa encarar a perda e seguir em frente. O ato de ressignificar, dando um novo sentido à perda. Após a perda, o indivíduo pode perder o interesse pelo mundo externo e ficar um tempo recluso em sua dor. E esse tempo vai variar para cada pessoa. Porém, chega um momento em que a realidade bate a porta e ele percebe que precisa continuar a viver para superar a morte. Nesse momento, cada indivíduo reage à sua maneira, buscando a melhor forma de externar a sua dor e finalmente encarar a realidade. Alguns decidem expor a sua dor ao mundo por meio de tatuagens, eternizando a lembrança do objeto de amor perdido. Outros se mudam para uma nova casa ou decidem recomeçar em um novo emprego, mas todos em algum momento devem seguir em frente. Mas e quando a dor não vai embora? Isso acontece quando o luto normal é prolongado e piorado. É nesse momento que o chamado luto patológico se instala e a pessoa não consegue seguir em frente. Os principais sintomas são isolamento, episódio depressivo, baixa autoestima e impulso autodestrutivo, como, por exemplo, usar a bebida alcoólica ou outras substâncias como mecanismo de fuga da realidade. Nos casos de luto patológico, em que a pessoa não consegue superar a perda, há a necessidade de acompanhamento médico e psicológico, além do suporte de amigos e família. É importante ressaltar que a pessoa deve ter seu tempo de dor e tristeza respeitados, e essa dor também precisa ser exposta. É importante também que cada indivíduo encontre a sua melhor maneira de superar a dor e seguir em frente. Nem todos responderão da mesma forma, por isso não o force a superar da mesma maneira que você. A sociedade tem a tendência de cobrar que o indivíduo siga em frente rapidamente e geralmente é preconceituosa com a expressão de tristeza. Por isso, permita que o indivíduo enlutado expresse a sua dor sem censurá-lo. No apoio emocional, a presença da família e dos amigos é muito importante, pois ainda que as palavras de carinho não sejam suficientes para confortar, o simples ato de ter um ombro amigo do seu lado é indispensável, pois no luto, o indivíduo perdeu algo ou alguém com quem tinha um laço importante, e por isso pode se sentir abandonado e muito solitário. E como prestar o apoio espiritual? A espiritualidade pode influenciar na maneira do enlutado passar e aceitar o luto, fortalecendo-o nesse processo.
A fé oferece um suporte emocional e motivacional que será responsável por promover a vida mais saudável, pois, ainda que a dor possa ser controlada através de medicamentos, o sofrimento da alma clama por um sentido de vida. Por isso, incentive-o a pregar a sua fé para que ele encontre novamente a sua razão para viver. É justamente quando o indivíduo consegue seguir em frente e ressignificar sua dor que o processo de luto começa a findar. E então a tristeza vai deixando aos poucos, restando a saudade e permitindo que o objeto de amor perdido viva em suas lembranças, palavras e atos. Obrigada por ter assistido até o final. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto e que também conforte aqueles que precisarem ao seu redor, com ainda mais sabedoria e conhecimento.